Olá amigos, aqui Thiago Tavares para mais um vídeo para vocês e hoje nós vamos fazer uma análise sobre as consequências da CPI da pandemia para o presidente Bolsonaro. Eu já quero pedir a todos vocês que cliquem no gostei, que dê o like, que se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e que também comente para mim se você é a favor ou contra a CPI da pandemia, independente de partidarismo, independente de política em si, de polaridade política. Eu quero saber a sua opinião. Você é a favor da instauração da CPI da pandemia? Sim ou não? Escreva para mim nos comentários, deixe sua opinião. A gente vai analisar a situação do presidente Bolsonaro mediante a pandemia e as consequências que essa CPI pode trazer para o governo Bolsonaro e para o próprio presidente Bolsonaro. Então vamos começar? A gente vai fazer as previsões aí com o tarô e com o baralho cigano. Aqui com o tarô nós vamos ver a situação do presidente Bolsonaro, como ele se encontra mediante essa instauração da CPI. A gente vai fazer uma análise de como ele está, do que pode vir a acontecer, de como a população está enxergando essa pandemia. Enfim, a gente vai fazer uma cruz celta. Eu já fiz algumas vezes esse método aqui no canal. Eu gosto muito porque a gente consegue analisar toda uma situação por vários olhares, né? Então vamos lá. A gente vai usar os arcanos maiores e menores. Como está a situação do presidente Bolsonaro em relação à CPI da pandemia? Vamos lá. Vamos agora embaralhar os arcanos menores, perguntando como está a situação do presidente Bolsonaro mediante a instauração da pandemia, a situação do presidente Bolsonaro mediante a CPI da pandemia. É essa a análise que a gente vai fazer agora. A cruz celta são 10 cartas, eu vou estar sempre combinando no método europeu um arcano maior com o menor. Essa é a primeira casa, que vai mostrar a situação em si. A segunda casa é o que está dando ênfase, né, à pergunta, à situação em si. A casa número 3 é a casa que mostra o que está visível, o que todo mundo consegue enxergar. A casa número 4, o que não se vê, aquilo que está oculto. A casa número 5, o passado, de 3 a 6 meses. A casa número 6, o futuro dessa situação. A casa número 7, como o presidente Bolsonaro enxerga a questão da pandemia, da CPI da pandemia, né? A casa número 8, como a população enxerga, tá? Essa situação da CPI. A casa número 9, os medos e anseios do presidente em relação à CPI. E a casa número 10 é o desfecho dessa situação, como a situação da CPI vai encerrar em relação à questão do próprio presidente Bolsonaro. Então deu aí para todo mundo entender as casas, ficou bem claro. Qualquer dúvida eu vou esclarecendo no decorrer do vídeo. Então vamos lá, vou tentar mostrar para vocês da melhor maneira possível as cartas que saírem, tá? Então vamos lá, aqui na casa número 1 é a situação em si da CPI da pandemia, como está, olha só. A gente tem aqui o Sol, e a carta do Sol está aspectado no 7 de paus. O que isso representa em relação a essa questão? Bom, a gente vê aqui claramente, tá,
uma situação que fala da necessidade de se tornar público essa questão da CPI, e mesmo assim, mesmo com toda essa clareza sobre o problema em si da CPI, né, por que ela foi criada, por que ela foi instaurada, existe aí ainda muitos ataques velados, tá, à criação e à instauração dessa pandemia. Podem ter certeza que há muitas forças contrárias e resistentes a essa pandemia. A casa número 2 é a que cobre a situação, e a gente tem aqui o mago com Ás de Copas. A CPI, ela vai acontecer. Eu vejo, tá, esse início dessa CPI sendo até mesmo uma questão de aclamação pública, porque o Ás de Copas, ele fala das emoções em si, tá? Então eu creio sim que essa CPI, ela vai ser instaurada e ela vai se desenvolver, até mesmo porque em algum momento a própria população vai exigir isso dos políticos. A casa número 3 é aquela casa em que a gente mostra o que se vê, aquilo que é público nessa situação da CPI da pandemia. A gente tem Estrela com o Pajem de Espadas. Bom, a carta da Estrela, ela está muito ligada, tá, aos desejos, às ideias, né, ao planejamento, aí ao plano mental, ao plano das ideias. Então o que acontece aqui? A gente vê tudo como uma situação que se deseja muito, como eu falei sobre a questão do clamor público. Aqui eu vejo que essa CPI da pandemia, ela é um desejo de muitas pessoas, tá? Embora ela esteja aspectada no Pajem de Espadas, perdão, a carta da Estrela junto com o Pajem de Espada, ela vem falando que muitas pessoas querem tirar a prova dos 9, querem ver se isso tudo não passa de uma encenação, se isso tudo não passa de armação, se não passa de intriga contra o próprio governo, mas existe sim um grande número de pessoas que quer que essa CPI aconteça, até mesmo, tá, para que eles rechassem alguma dúvida que paire sobre o governo, tá? Mas o que se vê realmente nessa pandemia é um desejo que se concretiza em relação, tá, à instauração da pandemia. Aquilo que está oculto, aquilo que não se vê nessa CPI, a gente tem o Papa com o Rei de Copas, muitos conchavos, tá? Eu vejo aqui, olha, muitos conchavos, muitas... Como que eu posso falar em relação à política? Eu vejo muitas interações, eu vejo muitos conchavos, eu vejo muitos acordos sendo feitos por debaixo dos panos, tá? E favorecendo de alguma forma o Rei de Copas. A gente pode entender esse Rei de Copas como o próprio presidente do Brasil, tá? Então existe sim conchavos sendo feitos, existe aqui associações de pessoas, de partidos, né, sendo feitas sem que haja conhecimento público, tá, favorecendo esse Rei de Copas, que a gente pode entender que seja o presidente Bolsonaro. Na casa número 4 na casa número 5, perdão, a casa número 5 é como estava essa situação há 3 meses passados, ou se não existia essa situação. E a gente tem aqui o presidente Bolsonaro com o 6 de espadas. Eu acredito que o presidente Bolsonaro, né, representado aqui pelo próprio imperador, ele não acreditava que essa CPI pudesse ser instaurada. Eu vejo aqui esse tumulto que aconteceu nessa... Quer dizer, não foi um tumulto, né, porque a CPI foi instaurada mediante uma ordem do STF, mas eu acredito que essa ideia da CPI havia sido descartada pelo presidente há 3 meses atrás, pelo menos. Ele não acreditava que essa CPI pudesse ser instaurada. Vamos ver a casa número 6, que é a casa do futuro, que fala de 3 a 6 meses para frente. O que pode vir a acontecer nessa situação? Olha aí, a gente tem o eremita
com o 4 de espadas. É uma CPI que vai com certeza ser demorada, é uma CPI que vai com certeza ser lenta, né? Porque a gente tem aí a carta do eremita que já fala de lentidão, ainda está aspectada no 4 de espadas, que é a carta da inércia. Então a gente pode ter certeza de que virão situações à tona, porque o eremita é uma carta de uma energia que traz esclarecimentos, mas ela é muito lenta, ela é muito vagarosa, principalmente aqui nessa situação aspectada no 4 de espadas. Então a gente pode ter certeza que essa CPI ela vai perdurar por longos meses, não há nada que vá se resolver de forma imediata. Vamos ver então aqui como que o presidente Bolsonaro ele está vendo essa questão da pandemia na casa número 7. A gente tem um julgamento com o Pajem de Ouros. O presidente Bolsonaro acredita, tá, que ele não tem nada a esconder. Ele acredita que essa CPI vai trazer para ele, tá, uma nova oportunidade de alcançar os bons índices, né, de aceitação que ele e o próprio governo dele já tiveram no início do mandato. O que as pessoas, o que a população vê e entende em relação à pandemia. E aí a gente tem o pendurado com 7 de copas, né? A população quer enxergar essa CPI por um outro prisma, mas ao mesmo tempo ela percebe que existe aí, tá, uma quebra. Ela vê a necessidade de uma quebra dessa situação, desse paradigma, né, de todo esse sofrimento que o Brasil vem vivenciando desde o início dessa pandemia. Aí a gente vê aqui o pendurado aspectado no 7 de copas. A carta do 7 de copas é a carta que fala das ilusões. Tá? Então a gente vê aqui o Brasil muitas vezes, mediante essa CPI, se questionando, tá, a situação, na verdade, a atuação do governo em relação à pandemia. Tá? Eu vejo muito aqui a população deixando de acreditar muitas vezes naquilo que foi prometido. Tá? Então eu vejo aqui a tentativa da população de enxergar essa CPI por um outro prisma, baseando-se em todas as dificuldades e na inércia do Brasil mediante o combate a essa pandemia. Tá? Vamos ver os medos do presidente Bolsonaro, se é que ele tem algum medo em relação a essa CPI. A gente tem aqui a justiça com 3 de copas. Com certeza o medo do presidente Bolsonaro é de que a justiça haja no sentido de desmantelar qualquer tipo, tá, de associação que ele possa vir a ter com outras pessoas, tá, e que não possa, no momento, ou que não politicamente, ou que não é juridicamente certa. Eu vejo aqui, tá, claramente o medo do presidente em a justiça afastar e até mesmo agir com rigor em relação ao grupo que dá sustentação ao governo Bolsonaro. E o futuro, a resposta dessa situação, a resposta de o que vai influenciar, quais serão as consequências da CPI, da pandemia, no governo Bolsonaro e na vida do próprio presidente. Olha aí, a gente tem o diabo com o cavaleiro de copas. A gente vê aqui realmente grandes dificuldades acontecendo, tá? Eu vejo que o presidente Bolsonaro ele vai aí ter que lidar com situações bastante complicadas. Vejo muita coisa vindo à tona, tá? Vejo aí ele sendo realmente apontado por algumas atitudes que serão alvo de investigação, sim. Tá? E ele pode vir aí a ser traído dentro do próprio grupo que o apoia politicamente. Então a gente pode esperar, tá, que notícias em relação a essa CPI da pandemia vá de cheio aí atingir o governo, e a tendência é que muitas situações venham à tona e tragam sim, tá, tragam problemas sérios para o governo Bolsonaro mediante a comprovação aí, tá, de
de atitudes que não condizem, tá, com aquilo que é correto. Eu vejo a carta do diabo muito como uma indicação de que algo foi feito e que esse algo não é lícito, tá? Eu vejo muita armação, muita manipulação feita e sendo colocado aí em evidência pela CPI, tá, da pandemia. Creio que o presidente Bolsonaro vai ser traído por alguém, tá? Esse cavaleiro de copas, ele pode representar alguém vinculado ao presidente, e essa pessoa, esse homem, tá, pode sim ser aí um grande delator, pode entregar muitas situações que vão prejudicar o governo Bolsonaro e o próprio presidente. Bom, aqui é a cruz celta, né? A gente analisou essa situação da pandemia de uma maneira mais generalizada, analisando cada setor, cada casa da cruz celta, e agora eu vou com o baralho cigano tentar esmiuçar mais as consequências dessa CPI da pandemia para o próprio presidente Bolsonaro em si. Vamos lá. Então vamos lá, vamos ver aqui com o baralho cigano, né? Mais o que o baralho cigano mostra em relação às consequências da pandemia, Vamos ver aqui com o baralho cigano as consequências que a CPI da pandemia vai trazer para o presidente Bolsonaro e para o seu governo. Agora com o baralho cigano a gente vai tentar esmiuçar, né? Então vamos lá. O Sol, mais uma vez, lembrando que o Sol foi a primeira carta que saiu na cruz celta e a primeira carta que sai aqui também. Os ratos, os livros, ou seja, o Sol clareia toda aquilo que é realmente ilícito, ou que é proibido, ou que é errado, ou que não está compatível com a justiça, tá? E que vem sendo encoberto. O livro está encobrindo os ratos, ou seja, o livro está escondendo o que os ratos estão fazendo, na verdade. E aí a gente tem aqui o cavaleiro, a árvore, a criança, a cigana, os peixes, os caminhos e o jardim. Vamos tirar mais carta aqui. A gente tem o cigano, a raposa e a cegonha, a chave, o cão e as pedras. Bom, como eu falei, eu creio, tá, que aqui as cartas mostram claramente que muita situação vai vir à tona. O Sol vem trazendo claridade, vem mostrando verdades, tá, em relação a tudo o que foi feito durante essa pandemia e que não condiz com a justiça, atos, né, que não são judicialmente ou juridicamente aceitáveis. Eu acredito, tá, que nessa pandemia vai se esclarecer muitas coisas, e essas coisas, tá, podem aí trazer à tona pessoas ligadas à família do presidente Bolsonaro, aos filhos do presidente Bolsonaro, aos amigos do presidente Bolsonaro, e isso vai sim trazer grandes dificuldades para o presidente Bolsonaro durante essa CPI desta pandemia, tá? O que eu vejo aqui também? Que existe uma figura feminina proeminente, tá, na vida do presidente ou no governo em si, que a gente pode entender aqui que pode ser a própria primeira-dama, tá, que vai realmente ter aí também, pode ser que tenha envolvimento em algum momento com esses atos ali representados pela carta dos ratos, e que mostra algo envolvendo dinheiro, tá, e esse dinheiro sendo, não vou dizer que desviado, mas enviado ou direcionado a pessoas
fora do governo, a pessoas que não têm ligação direta com o governo ou pessoas que não fizeram por onde receber esse dinheiro. Vai ter sim problemas envolvendo amigos do presidente, família do presidente, tá? E eu vejo aqui essa CPI indo a fundo e trazendo muita informação e muita prova a respeito de desvio de dinheiro, tá? E de dinheiro endereçado ou dinheiro enviado a pessoas que não têm direito sobre esse dinheiro, né? Que não fizeram por onde receber esse dinheiro. Vamos ver mais uma carta aqui, olha, o envelope, o urso e a lua. Pode ser até que se descubra que haja remessa de dinheiro ou algo enviado para fora do Brasil de valor. Eu creio que realmente seja dinheiro, tá? Mas as consequências dessa CPI da pandemia serão consequências graves para o governo, para o presidente e para a imagem do presidente. Eu vou fazer mais uma tiragem aqui. Agora eu vou fazer com o baralho cigano um bloco de 9, tá? Para a gente ver o futuro do presidente Bolsonaro mediante a CPI da pandemia. Vamos ver com o baralho cigano, fazer um bloco de 9, a gente dá um resumo total dessa situação. Então vamos lá. Vamos virar as cartas. Raposa, cigana, montanha, a cruz, a âncora, a casa, as pedras, o sol e a lua. Bom, essa combinação final aqui, Sol e Lua, eu já vejo como o próprio casal presidencial, o presidente e a primeira-dama. Eu vejo essa CPI da pandemia de alguma forma influenciando e trazendo dificuldades para o presidente Bolsonaro, para o casamento do presidente Bolsonaro. Eu vejo que, mais uma vez, eu vejo aqui reafirmada, tá? A presença da primeira-dama em algum momento vai figurar no meio, tá? Dessa CPI da pandemia. Acredito, tá? Que essa CPI vai realmente trazer problemas além de políticos, pessoais para o próprio presidente Bolsonaro, tá? Eu vejo aqui uma situação em que as investigações que serão feitas trarão realmente implicâncias aí que envolvem não só o presidente, como a sua esposa, como a família dele e de muitas pessoas vinculadas a ele, mas que oficialmente não estão vinculadas ao governo, que não estão vinculadas à política. Esse bloco de 9 reafirma a questão do esclarecimento, tá? Que vai realmente acontecer, e eu vejo também a imagem do presidente, do governo e da sua família sendo afetada durante, tá? E na finalização dessa CPI da pandemia. E agora eu vou fazer a pergunta que não quer calar. Essa CPI da pandemia, ela vai fazer com que o governo Bolsonaro seja interrompido, ou seja, o presidente Bolsonaro seja tirado do poder, ou seja, empichado, ou seja, afastado do seu mandato, do seu governo? Vamos ver aqui com o tarô e a gente encerra esse vídeo. Vamos tirar aqui 3 cartas.
Vamos ver se será por meio da pandemia que o presidente Bolsonaro será afastado do poder, perderá seu mandato. Agora os arcanos menores. Aqui a gente tem situação, chance e o resultado final. Como está essa situação? A gente tem a carta do imperador com o 10 de paus. Gente, essa CPI vai ser realmente muito difícil, tá, para o presidente Bolsonaro. Ele vai viver o pior momento da sua carreira política, eu acredito que um dos piores anos de sua vida. Já está sendo muito pesado para ele, é um fardo que ele não esperava carregar e acredito eu que ele está sentindo sim o peso dessa situação. As chances dele ser empichado, afastado do governo, a gente tem aqui a justiça com o 3 de paus. Existe sim, tá, a chance de acontecer aí um impeachment, a chance de acontecer um afastamento, tá? A chance ela é reafirmada pela Carta da Justiça e pelo 3 de paus, ou seja, a resposta para essa situação ela virá de fora para dentro, ou seja, a própria justiça vai trazer essa resposta para a população e para o Brasil. E o resultado final, a gente tem aqui a morte com 8 de espadas. Olha, o tarô aponta sim, tá, uma finalização para o governo Bolsonaro mediante essa CPI da pandemia. A carta da morte junto com o 8 de espadas, ela mostra um fim sem condições de reversão. Eu creio sim, tá, que por essas cartas aqui, que vai acontecer um afastamento, que vai acontecer encerramentos de ciclos no governo Bolsonaro, sim, mediante a atuação da justiça. Então a gente pode entender que algo será encontrado nessa CPI que realmente vai trazer, no mínimo, uma interrupção do governo Bolsonaro e até mesmo a perda do mandato do presidente Bolsonaro como consequência desta CPI da pandemia. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu analisei as tiragens tentando uma isenção de tarólogo, de cartomante, tá? Eu não tenho partidos aqui no canal, a minha vida particular obviamente que eu tenho meu posicionamento, mas quem entende o mínimo de tarô, até mesmo quem não conhece o significado, mas consegue analisar as imagens, vê que as cartas elas realmente indicam para uma situação muito difícil, muito complicada, de perdas, de prejuízo para o governo Bolsonaro como consequência dessa CPI da pandemia. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, comenta para mim, deixa lá nos comentários a sua opinião sobre a CPI e, obviamente, sobre a questão aqui das análises feitas com os oráculos sobre as consequências da CPI da pandemia. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, dê o like, compartilhe. Até a próxima. Tchau!